Sabe qual é a testemunha mais importante e talvez a mais honesta depois de um evento violento? É aquela que não pode falar. O corpo da vítima. Cada marca, cada fratura, cada hematoma é uma pista. E hoje a gente vai aprender a decifrar essas pistas. Esse é o fascinante mundo da traumatologia forense. Vamos começar. Para um perito, um corpo que sofreu um trauma é muito mais do que uma vítima. Ele é a própria cena do crime. É um registro físico que guarda os segredos do que realmente aconteceu. E a ciência de ler esse registro, de interpretar essa história, é o que a gente chama de traumatologia forense. Essa é a grande questão, né? A pergunta que guia toda a investigação. Não se trata só de descobrir o que matou a pessoa, mas principalmente como. É um trabalho de reconstruir os momentos finais, de entender a força do impacto, a sequência dos eventos, e cada pista que a gente encontra nos deixa um passo mais perto da verdade. Ok, então nossa investigação começa pelo tórax. E não é por acaso, viu? Essa área, que serve como uma armadura para os nossos órgãos mais vitais, revela detalhes cruciais sobre a força e o tipo de impacto que a vítima sofreu. As contusões no tórax são resultado de impactos muito fortes, mas que não chegam a perfurar a pele. Pensa num acidente de carro, numa queda ou até num golpe direto. A gravidade pode variar, de uma dor intensa nos tecidos moles até danos internos que são literalmente catastróficos, como a laceração dos pulmões ou do coração. Repara só nessa progressão. Uma contusão simples pode ter vindo de um soco. Agora, fraturas múltiplas? Isso já sugere algo com uma força muito, mas muito maior. A gente está falando aqui de uma intensa potência traumática, como a compressão gerada pela roda de um veículo passando por cima do tórax, que pode levar ao afundamento completo da caixa torácica. E isso nos leva a um sinal clínico bem dramático. Quando várias costelas se quebram e perdem a conexão com o resto da estrutura, acontece o que a gente chama de respiração paradoxal. Basicamente, a área que afundou se move ao contrário do resto do peito. A ventilação fica toda comprometida e a vítima pode entrar em choque muito rápido, seja pela falta de oxigênio, pela dor ou pela hemorragia. As fraturas são a parte visível do problema, mas muitas vezes o perigo real está escondido. Uma costela intacta, principalmente em pessoas mais jovens, pode ser flexível o suficiente para não quebrar, mas ela transmite toda a energia do impacto para os órgãos internos. Então, o que acontece lá dentro? Ali dentro do peito, duas complicações podem ser letais: o hemotórax e o pneumotórax. A questão é simples: o que está colapsando o pulmão? Se for sangue vazando dos vasos, temos um hemotórax e a pessoa pode morrer rapidamente de hemorragia. Se for ar que entrou onde não devia, é um pneumotórax e a respiração se torna impossível. Nos dois casos, o resultado pode ser fatal se não houver um socorro imediato. E, para complicar ainda mais as coisas, em acidentes bem graves, é muito comum encontrar os dois problemas juntos. A gente chama isso de hemopneumotórax. É quando sangue e ar invadem o espaço em volta do pulmão, aumentando drasticamente a pressão sobre ele e sobre o coração. Certo. Agora nossa investigação desce um pouco mais, para o abdômen. Sem a proteção das costelas, essa área conta uma parte diferente da história. Uma história de vulnerabilidade e de perigos que nem sempre são óbvios à primeira vista. A chave para entender o trauma no abdômen é saber que os órgãos ali se dividem em dois grupos: os maciços, que são sólidos, e os ocos. E dependendo de qual deles é atingido, o risco e a causa da morte podem ser completamente diferentes. Então, o ponto crucial é o seguinte: órgãos sólidos, como o fígado e o baço, são cheios de sangue. Um impacto forte pode rasgá-los, causando uma hemorragia interna massiva e muito rápida. Já os órgãos ocos, tipo os intestinos, contêm material em digestão e muitas bactérias. Se eles se rompem, todo esse conteúdo vaza para a cavidade abdominal, causando uma infecção generalizada e mortal chamada peritonite. As consequências são bem severas. O choque pode vir tanto da dor quanto da perda de sangue. A hemorragia, como a gente viu, vem da ruptura dos órgãos sólidos, e a peritonite, da ruptura dos ocos. Um sinal clássico que os peritos procuram é o chamado ventre em tábua, que é uma rigidez extrema do abdômen, uma resposta do corpo a essa infecção gravíssima. Com todas as pistas coletadas do tórax e do abdômen, o perito finalmente começa a montar o quebra-cabeça. Cada lesão é uma peça que ajuda a reconstruir o evento traumático por completo, contando a história do início ao fim. Essa frase resume perfeitamente o trabalho. Não é só identificar os ferimentos, mas sim interpretar as impressões digitais de cada um para entender a história por trás deles. O corpo acaba sendo uma espécie de cena do crime biológica.
E toda essa análise super detalhada serve para responder a estas perguntas que são fundamentais para a justiça. A distinção entre um acidente, um suicídio ou um homicídio muitas vezes depende da interpretação correta dessas evidências físicas que o corpo nos dá. E é aqui que as peças se encaixam de vez. Um tórax esmagado, isso aponta para um evento de altíssima energia, como um atropelamento. Agora, uma ruptura de intestino seguida de peritonite, isso já sugere um golpe focado e direto, tipo um soco ou um chute muito potente. O padrão da lesão revela a natureza da agressão. Finalmente chegamos à conclusão da nossa investigação. A análise forense resulta num veredito que não se baseia em opiniões ou achismos, mas sim em fatos científicos que estão, literalmente, escritos no próprio corpo. No fim das contas, é isso. A traumatologia forense funciona como uma ponte, uma tradutora. Ela pega a linguagem silenciosa das lesões e traduz para a linguagem clara e objetiva que o sistema de justiça precisa para poder funcionar corretamente. E a importância disso é imensa. Esse trabalho dá voz a quem não pode mais falar. Ele substitui a especulação por fatos concretos e garante que a responsabilidade seja atribuída da forma correta, seja para condenar um culpado ou para esclarecer o que foi de fato um acidente trágico. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A ciência nos dá as ferramentas para ler a história que as lesões contam, mas a responsabilidade de ouvir essa história e de agir com base nela é de toda a sociedade. Obrigado por acompanhar essa análise.